tarde, senhor. Boa tarde. Gasolina comum, aditivado ou etanol? Completa de aditivada para mim, por favor. Aditivada? É. Todos os dias, essa cena se repete milhões de vezes por todo o Brasil. Mas por trás dessa cena cotidiana, existe uma série de procedimentos de segurança e saúde que você, revendedor, precisa ficar cada vez mais atento. E é por isso que eu estou aqui, para te trazer informações e números muito importantes para o seu negócio. Você sabia que no Brasil são comercializados cerca de 350 milhões de litros de combustíveis diariamente? Esse volume gera um faturamento equivalente a mais de 5% do PIB do país, o que deixa claro o quanto esse setor é importante. E não para por aqui. São aproximadamente 40 mil postos de serviço, empregando cerca de 500 mil pessoas diretamente. E se contarmos com os empregos indiretos, estamos falando de um segmento que beneficia em torno de 700 mil famílias e envolve milhares de empreendedores, de grande, médio e pequeno porte. Tudo isso faz com que os postos de combustíveis sejam assunto de grande exposição e interesse tanto na mídia quanto da sociedade. Afinal, são 77 milhões de veículos que dependem desse serviço. Como se pode ver, é uma questão de utilidade pública e segurança nacional. A atividade dos postos de serviços é regulada pela Agência Nacional do Petróleo e fiscalizada pela própria ANP, além da Secretaria da Fazenda e dos Estados, Inmetro, IBAMA, PROCON, órgãos estaduais do meio ambiente, Polícia Ambiental, Prefeitura, Corpo de Bombeiros e pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Toda essa fiscalização é necessária porque essa atividade é estratégica e envolve muitos riscos, já que existe uma concentração elevada de inflamáveis e uma movimentação constante de veículos e pedestres. Atento a esses perigos inerentes ao produto e às atividades e aos seus potenciais riscos, o governo quer promover cada vez mais um controle adequado desses locais. Através da revisão da NR20, norma que regulamenta atividades que movimentam inflamáveis e combustíveis, o Ministério do Trabalho e Emprego enfatiza o posto de serviço como um segmento que requer gestão de segurança e saúde ocupacional. Isso significa uma nova forma de gerenciamento para o seu posto. A partir de agora, a segurança do empregado passa a ser ainda mais estruturada, com documentações, medidas preventivas, controles de saúde, procedimentos claros e muito treinamento. Ao mesmo tempo, você terá que adequar as suas instalações aos padrões solicitados pela norma. A NR20 vai trazer uma grande mudança cultural, tanto para o revendedor e sua equipe, quanto para os auditores que estão em treinamento para tornar a fiscalização mais efetiva e severa. O sistema de gestão introduzido pela NR20 tem foco nas questões de segurança e de saúde do trabalhador. E o Ministério do Trabalho e Emprego tem autoridade de notificar, multar e até interromper o funcionamento de postos que não estiverem atendendo aos requisitos da norma. Este assunto requer uma atenção mais do que especial, porque envolve o aspecto humano da sua equipe e a própria sustentabilidade do seu negócio, já que as multas podem chegar a cifras bastante elevadas e ainda pode haver suspensão das atividades. As multas serão gradativas, associadas ao número de funcionários do posto de serviço e à quantidade de itens da NR20 não atendidos. Para cada requisito da norma, haverá uma multa específica que, somadas, poderão ultrapassar R$250 mil. Neste novo cenário, uma fiscalização rotineira dos auditores do MTE passará a fazer parte do seu dia a dia e terá o apoio integral do Sindicato dos Empregados dos Postos de Serviços, pois afinal é uma evolução inevitável, crescente e inadiável. Este vídeo vai alertar você, revendedor, sobre os impactos da revisão da NR20 em seu negócio. Produzido pela Fé Combustíveis, o vídeo não esgota o assunto, mas lhe dará uma boa referência para a adequação de seu empreendimento. No próximo bloco, vamos conhecer a lista de verificações que está no kit que preparamos para capacitar melhor a sua equipe. Mas antes, vamos entender um pouco mais sobre o que conversamos até agora. Estou de volta. E agora vamos nos aprofundar nos aspectos mais importantes da NR20. Ela possui 20 itens normativos que abrangem todo o ciclo da vida de um posto de serviço, desde o projeto inicial, passando pela operação e manutenção do serviço, até a desativação de suas instalações.
Sabemos que a NR20 foca a prevenção e controle de riscos à saúde e segurança do operador em suas atividades do dia a dia. Mas os riscos de incêndios e danos ambientais que a atividade pode trazer também têm que ser observados. Por isso, é importante contar com uma equipe bem treinada, tanto para a realização de suas atribuições, como para atender eventuais emergências. É bom lembrar que no processo de fiscalização, as multas serão aplicadas de forma gradativa, levando em consideração o número de empregados do posto e a quantidade de tópicos não atendidos em cada item. A evidência documentada do atendimento a cada tópico é um fator que pode ser a diferença entre ser multado ou não, e ainda diminuir ou aumentar o rigor da penalidade. Conheça agora os 10 itens que consideramos de maior impacto na NR20. Prontuário da instalação atualizado. Seu posto é obrigado a manter sempre disponível e atualizada uma pasta organizada como prontuário da instalação. Nela deverão constar todos os documentos requeridos, assim como as evidências de atendimento a todos os itens da NR20. Análise de riscos. Este item é a coluna vertebral de toda a NR20. O empreendimento tem que documentar no prontuário de instalação a análise de riscos de todas as áreas e operações de sua instalação. Caso existam pontos deficientes, deverá ser definido um plano de ação documentado para correção. Esta análise balizará todas as tomadas de decisões no cumprimento de todos os demais itens da norma. Ela deve ser coordenada por um profissional habilitado em conjunto com a equipe do posto, incluindo a CIPA ou pessoal designado. Projeto da instalação. Todos os postos novos já devem nascer com o projeto da instalação considerando a análise de risco do empreendimento. Os postos existentes certamente também devem ter seus projetos refletindo as adequações decorrentes da análise de risco e considerando as medidas de correção e controle recomendadas pela mesma. Procedimentos operacionais seguros. O empregador deve comprovar a elaboração, documentação, implementação, divulgação e atualização dos procedimentos operacionais, baseados nas recomendações da análise de risco. Manutenção e inspeção das instalações. Os auditores vão querer ver a comprovação da existência do plano de manutenção e inspeção periódica do posto. Este plano deve cobrir equipamentos, instalações, acessórios e deve ser acompanhado de cronograma anual de implementação, citando os seus responsáveis. As recomendações decorrentes das inspeções deverão ser registradas e implementadas via plano de ações específico com prazos bem definidos. Inspeções de segurança e saúde. O posto será cobrado pela elaboração de um plano de realização dessas inspeções periódicas e a documentação de sua implementação com a participação da CIPA ou empregado designado. Fundamental é registrar as recomendações que surgirem em um plano de ação para sua correção, definindo seus responsáveis. Deverá também ser evidenciado a disponibilização dessa documentação para as autoridades competentes e empregados. Plano de prevenção e controle de vazamento, derramamento, incêndio e explosão. O plano identifica as potenciais fontes de vazamentos, derrames, incêndios, explosões e emissões de gases, assim como as suas medidas de controle de engenharia, de processo, instruções e procedimentos necessários para minimizar os riscos. Controle de fontes de ignições. Requer a comprovação de que nas áreas sujeitas à atmosfera explosiva, todas as instalações elétricas e equipamentos elétricos fixos, móveis e portáteis estejam em conformidade com a NR10. Medidas preventivas para controlar a geração,
acúmulo e descarga de eletricidade estática têm que ser implementadas. Todos os trabalhos de manutenção em áreas com atmosferas inflamáveis exigem permissão de trabalho documentada e assinada pelo responsável pelo posto. Plano de resposta a emergências. O posto terá que comprovar a existência de um plano de resposta a emergências atualizado da instalação, assim como a realização de exercícios periódicos de simulação de emergências, realizado pela equipe do posto, devidamente treinada. Capacitação de empregados e contratados. Este é, sem dúvida, um dos itens mais importantes da NR20, devido às suas dificuldades de implementação, pois envolve o treinamento de aproximadamente 500 mil empregados em cerca de 40 mil estabelecimentos. São cursos com carga horária entre 4 e 16 horas de treinamento, que varia de acordo com o tipo de exposição ao risco do empregado. Este último item é realmente um desafio. Foi pensando nele que a Fé Combustíveis preparou o plano de suporte ao treinamento da NR20. No próximo bloco, vamos analisar detalhadamente este plano, que vai dar suporte aos revendedores. Eu sei que é muita coisa ao mesmo tempo, não é verdade? Mas eu estou aqui para juntos entendermos essas mudanças. Nesse bloco, vamos conhecer o kit de treinamento desenvolvido para a NR20 pela Fé Combustíveis. Como já sabemos, a exigência desta NR obriga que os revendedores disponibilizem um pacote de treinamento que varia de 4 a 16 horas, com um instrutor profissional ou com experiência comprovada na área. Também sabemos que a ANP tem o registro de mais de 39 mil postos e que os postos teriam, em média, 13 pessoas entre funcionários e contratados. Sendo assim, esse treinamento estaria abrangendo um público superior a 500 mil treinandos. Planejar, coordenar e implantar um treinamento desse tamanho certamente seria um desafio muito grande para os quase 40 mil empresários do ramo, sem esquecer que o treinamento tem que ser realizado no horário do expediente do empregado. Outro desafio é conseguir um profissional de treinamento com o perfil e conhecimento exigido pela NR20 e que, ao mesmo tempo, fale a língua do frentista. Após analisar todas as demandas e possíveis problemas para o revendedor, a Fé Combustíveis concluiu que a única estratégia para viabilizar as normas, sem que o revendedor corresse o risco de possíveis multas, seria tratar o assunto de forma nacional, através de um programa a ser implementado pelos sindicatos estaduais de postos de serviço. O que significa que agora você, revendedor, pode contar com uma equipe multifuncional de profissionais com experiência técnica de segurança do trabalho, treinamento de frentistas e comunicação visual. Eles desenvolveram um pacote de treinamento padrão a ser oferecido pelos sindicatos da revenda, de acordo com a estratégia de implementação focada na peculiaridade de cada região. O pacote de treinamento contém uma série de ferramentas que permite que o sindicato contrate um ou mais profissionais para assegurar a oferta de treinamento por localidades, de forma centralizada, atendendo simultaneamente a grupos de postos em diversos municípios. Com esta oferta de treinamento conjunto, conseguimos minimizar os seus custos, uma vez que seus empregados podem comparecer ao treinamento dentro do horário de trabalho, sem inviabilizar a operação do posto. Nesse pacote, você terá várias ferramentas de suporte, como, por exemplo, o manual do instrutor com todos os esclarecimentos para a utilização do kit de treinamento. Você também vai encontrar um conjunto de slides de treinamento, atendendo à capacitação prevista na NR20, onde cada slide será desenvolvido para atingir a linguagem do público-alvo, que é o trabalhador, trabalhado visualmente para reter a atenção e facilitar a compreensão. Em paralelo, o instrutor receberá o roteiro de cada slide, com foco no entendimento e motivação do trabalhador através da didática necessária para a participação do treinando. Além disso, o pacote oferece um conjunto de testes por módulos obrigatórios pela NR20, que serão utilizados alternativamente entre as turmas.
E, finalmente, você vai encontrar uma lista de verificação de atendimento da NR20 para facilitar o planejamento das ações de adequação a essa norma. O desenvolvimento desse pacote foi pensado com o objetivo de viabilizar o atendimento dos requisitos da NR20 e da subcomissão de benzeno, no menor prazo possível e dentro de um custo-benefício aceitável, sob a liderança dos sindicatos estaduais, de forma a adaptar-se às características particulares de cada estado ou município. Esta estratégia de desenvolvimento está sintetizada neste triângulo e é formada pelas seguintes fases. Fase 1. Desenvolvimento de pacote de treinamento criado por profissionais especializados. Fase 2. Aprovação da estratégia de implementação junto a todas as partes envolvidas. Fase 3. Negociação da estratégia, visando a aprovação dos prazos. Fase 4. Reunião com os presidentes dos sindicatos estaduais para apresentação da estratégia para a implementação do programa. Fase 5. Treinamentos dos coordenadores de implementação da NR20 indicados pelos sindicatos estaduais. Fase 6. Definição dos cronogramas de treinamentos da NR20 de forma regional. Fase 7. Complementação do treinamento com exercício de simulação de emergências realizadas no próprio posto, sob a coordenação do revendedor ou seu gerente. O treinamento dos trabalhadores, sem dúvida, é um grande desafio, mas não podemos nos esquecer dos outros requisitos da NR20, que também devem ser implantados nos postos de serviços. Recomendamos a contratação via sindicato local da revenda de um profissional especializado para aplicar a lista de verificações da norma e desenvolver análise de risco do posto. Com esta lista e com análise de risco em mãos, a revenda poderá ter uma ideia real das pendências de seu posto no atendimento da NR20, assim como poderá definir o seu plano de adequação. Sem essas providências, o revendedor não terá condições de argumentar com o auditor fiscal, de forma a conseguir ampliação de prazo para a correção dos itens por ele identificados. Como tiveram a oportunidade de ver, o gerenciamento de um posto de serviço vive agora um novo e inevitável cenário com maiores fiscalizações e multas dos auditores do Ministério do Trabalho. E esse é um assunto para amplas discussões com o seu sindicato da revenda. A Fé Combustíveis vai continuar atenta, se esforçando para ajudar os sindicatos sempre que isso for possível. Bom trabalho!